Francesas, franceses, compatriotas. Dirijo-me a vocês esta noite devido à situação internacional e suas consequências para o nosso país e para a Europa após várias semanas de ações diplomáticas. Vocês estão, de fato, eu sei, legitimamente preocupados diante dos eventos históricos em curso que estão abalando a ordem mundial. A guerra na Ucrânia, que resultou em quase 1 milhão de mortos e feridos, continua com a mesma intensidade. Os Estados Unidos da América, nosso aliado, mudaram sua posição sobre esta guerra, apoiam menos a Ucrânia e deixam dúvidas sobre o futuro. Ao mesmo tempo, os mesmos Estados Unidos da América pretendem impor tarifas alfandegárias aos produtos vindos da Europa. Finalmente, o mundo continua a ser cada vez mais brutal. A ameaça terrorista não enfraquece. No total, nossa prosperidade e nossa segurança tornaram-se mais incertas. E é preciso dizer, estamos entrando em uma nova era. A guerra na Ucrânia já dura mais de 3 anos. Desde o primeiro dia, decidimos apoiar a Ucrânia e sancionar a Rússia. E fizemos bem, pois não é apenas o povo ucraniano que luta com coragem por sua liberdade, mas também é a nossa segurança que está ameaçada. De fato, se um país pode invadir impunemente seu vizinho na Europa, então ninguém pode mais ter certeza de nada, e é a lei do mais forte que se aplica, e a paz não pode mais ser garantida em nosso continente, mesmo a história nos ensinou isso. Além da Ucrânia, a ameaça russa está presente e afeta os países da Europa, nos afeta. A Rússia já transformou-se o conflito ucraniano em um conflito mundial. Ela mobilizou em nosso continente soldados norte-coreanos, equipamentos iranianos, enquanto ajuda esses países a se armarem ainda mais. A Rússia do presidente Putin viola nossas fronteiras para assassinar opositores, manipula as eleições na Romênia, na Moldávia. Ela organiza ataques cibernéticos contra nossos hospitais para bloquear seu funcionamento. A Rússia tenta manipular nossas opiniões com mentiras divulgadas nas redes sociais. E, no fundo, testa nossos limites. Ela faz isso no ar, no mar, no espaço e por trás de nossas telas. Essa agressividade parece não conhecer fronteiras e a Rússia, ao mesmo tempo, continua a se rearmar, gastando mais de 40% de seu orçamento para esse fim até 2030. Ela planeja aumentar ainda mais seu exército, ter 300 mil soldados adicionais, 3 mil tanques, 300 caças a mais. Quem pode, então, acreditar nesse contexto que a Rússia de hoje vai parar na Ucrânia? A Rússia se tornou, no momento em que falo com vocês e para os próximos anos, uma ameaça para a França e para a Europa. Lamento isso profundamente. E estou convencido de que, a longo prazo, a paz será alcançada em nosso continente com uma Rússia que tenha se tornado novamente tranquila e pacífica. Mas a situação que descrevo para vocês é essa e devemos lidar com ela. Então, diante deste mundo perigoso, permanecer como espectador seria uma loucura. Trata-se de tomar decisões sem demora para a Ucrânia, para a segurança dos franceses, para a segurança dos europeus. Para a Ucrânia, em primeiro lugar, todas as iniciativas que ajudam a paz estão no caminho certo, e eu quero saudá-los esta noite. Devemos continuar a ajudar os ucranianos a resistir até que possam negociar com a Rússia uma paz sólida para eles e para todos nós. É por isso que o caminho para a paz não pode passar pelo abandono da Ucrânia. Muito pelo contrário, a paz não pode ser concluída a qualquer preço. E sob o ditado russo, a paz não pode ser a capitulação da Ucrânia, ela não pode ser seu colapso. Ela também não pode se traduzir em um cessar-fogo que seria muito frágil. E por quê? Porque também aqui temos a experiência do passado. Não podemos esquecer que a Rússia começou a invadir a Ucrânia já em 2014. E que então negociamos um cessar-fogo em Minsk. E a mesma Rússia não respeitou esse cessar-fogo e não fomos capazes de manter os equilíbrios por falta de garantias sólidas. Hoje não se pode mais acreditar na Rússia apenas pela palavra. A Ucrânia tem direito à paz e segurança para si mesma, e é do nosso interesse, e é do interesse da segurança do continente europeu. É nesse sentido que trabalhamos com nossos amigos britânicos, alemães e vários outros países europeus. É por isso que vocês me viram, nas últimas semanas, reunir vários deles em Paris e ir encontrá-los há alguns dias em Londres para consolidar os compromissos que são necessários para a Ucrânia. Uma vez que a paz seja assinada, para que a Ucrânia não seja novamente invadida pela Rússia, precisamos nos preparar. Isso certamente passará por um apoio contínuo ao exército ucraniano. Isso também pode passar pelo desdobramento de forças europeias. Essas forças não iriam lutar hoje, não iriam lutar na linha de frente, mas estariam lá ao contrário, uma vez que a paz seja assinada para garantir seu pleno respeito. Já na próxima semana reuniremos em Paris os chefes de Estado-Maior dos países que desejam assumir sua responsabilidade a esse respeito. É assim um plano para uma paz sólida, duradoura, verificável
que preparamos com os ucranianos e vários outros parceiros europeus e que defendi nos Estados Unidos há 15 dias e por toda a Europa, e quero acreditar que os Estados Unidos permanecerão ao nosso lado, mas precisamos estar preparados, se esse não fosse o caso, que a paz na Ucrânia seja alcançada rapidamente ou não. Os Estados europeus devem, considerando a ameaça russa, que acabei de descrever para vocês, ser capazes de se defender melhor e dissuadir qualquer nova agressão. Sim, aconteça o que acontecer, precisamos nos equipar mais, aumentar nossa posição de defesa. E isso pela paz, inclusive para dissuadir. A esse respeito, continuamos comprometidos com a OTAN e com nossa parceria com os Estados Unidos da América, mas precisamos fazer mais, fortalecer nossa independência em matéria de defesa e segurança. O futuro da Europa não precisa ser decidido em Washington ou Moscou. E sim, a ameaça retorna ao leste e a inocência, de certa forma, dos últimos 30 anos, desde então a queda do Muro de Berlim já é coisa do passado. Em Bruxelas, durante o conselho que reunirá os 27 chefes de Estado e de governo com a comissão e o presidente do conselho, daremos passos decisivos. Várias decisões serão tomadas que a França propunha há vários anos. Os Estados-membros poderão aumentar seus gastos militares, sem que isso seja contabilizado em seu déficit. Serão decididos financiamentos comuns massivos para comprar e produzir no solo europeu munições, tanques, armas, equipamentos entre os mais inovadores. Pedi ao governo que esteja mobilizado para que, por um lado, isso fortaleça nossas forças armadas o mais rapidamente possível e, por outro lado, que isso acelere a reindustrialização em todas as nossas regiões. E eu me reunirei com os ministros competentes e os industriais do setor nos próximos dias. A Europa da defesa, que defendemos há 8 anos, está se tornando uma realidade. Isso significa países europeus mais preparados para se defender e se proteger, que produzem juntos os equipamentos de que precisam em seu território, que estão prontos para cooperar mais, para reduzir sua dependência do resto do mundo. E isso é uma coisa boa. Obrigado. A Alemanha, a Polônia, a Dinamarca, os Estados Bálticos. E muitos de nossos parceiros anunciaram esforços inéditos em termos de despesas militares. Então, neste tempo de ação que finalmente se abre, a França tem um status particular, nós temos o exército mais eficaz da Europa, e graças às escolhas feitas por nossos antecessores após a Segunda Guerra Mundial, estamos dotados de capacidades de dissuasão nuclear. Isso nos protege muito mais do que muitos de nossos vizinhos. E, além disso, não esperamos a invasão da Ucrânia para constatar um mundo preocupante. E, através das 2 leis de programação militar que eu decidi e que os parlamentos sucessivos votaram, teremos dobrado o orçamento de nossos exércitos em quase 10 anos. Mas, considerando a evolução das ameaças, essa aceleração que acabei de descrever, teremos que fazer novas escolhas orçamentárias e investimentos adicionais que agora se tornaram indispensáveis. Pedi ao governo que trabalhe nisso o mais rápido possível. Serão novos investimentos que exigem mobilizar financiamentos privados, mas também financiamentos públicos, sem que os impostos sejam aumentados. Para isso serão necessárias reformas, escolhas, coragem. Nossa dissuasão nuclear nos protege. Ela é completa, soberana, francesa de ponta a ponta. Desde 1964, de maneira explícita, ela sempre desempenhou um papel na preservação da paz e da segurança na Europa. Mas, respondendo ao chamado histórico do futuro chanceler alemão, decidi abrir o debate estratégico sobre a proteção por nossa dissuasão de nossos aliados do continente europeu. Aconteça acontecer. A decisão sempre foi e permanecerá nas mãos do presidente da República, chefe das Forças Armadas. Dominar nosso destino, tornar-nos mais independentes, devemos trabalhar nisso no plano militar, mas também no plano econômico. Sim, a independência econômica, tecnológica, industrial e financeira são necessidades. Devemos também nos preparar para que os Estados Unidos decidam sobre tarifas alfandegárias sobre os produtos europeus, como acabaram de confirmar contra o Canadá e o México. Essa decisão incompreensível, tanto para a economia americana quanto para a nossa, terá consequências em alguns de nossos setores. Ela aumenta a dificuldade do momento, mas não ficará sem resposta da nossa parte. Então, enquanto preparamos a resposta com nossos colegas europeus, continuaremos, como fiz há 15 dias, a tentar de tudo para convencer que essa decisão nos prejudicaria a todos. E eu espero, sim, convencer e dissuadir o presidente dos Estados Unidos da América. No total, o momento exige decisões sem precedentes há muitas décadas
Sobre nossa agricultura, nossa pesquisa, nossa indústria, sobre todas as nossas políticas públicas, não podemos ter os mesmos debates que antes. É por isso que pedi ao primeiro-ministro e ao seu governo, e convido todas as forças políticas, econômicas e sindicais do país, ao lado deles, a fazerem propostas à luz deste novo contexto. As soluções de amanhã não poderão ser os hábitos de ontem. Meus caros compatriotas, diante desses desafios e dessas mudanças irreversíveis, não devemos ceder a nenhum excesso, nem ao excesso dos profetas de guerra, nem ao excesso dos derrotistas. A França seguirá apenas um rumo, o da vontade pela paz e pela liberdade, fiel a isso em sua história e seus princípios. Sim, é nisso que acreditamos para a nossa segurança, mas é nisso que acreditamos também para defender a democracia, uma certa ideia, da verdade, uma certa ideia de uma pesquisa livre do respeito em nossas sociedades, uma certa ideia da liberdade de expressão, que não é o retorno dos discursos de ódio. No fundo, uma certa ideia de humanismo. É isso que defendemos e que está em jogo. Nossa Europa possui a força econômica, o poder e os talentos para estar à altura desta época, e quando nos comparamos aos Estados Unidos da América e, a fortiori, à Rússia, temos os meios, devemos, portanto, agir unidos, como europeus e determinados a nos proteger. É por isso que a pátria precisa de vocês, do seu compromisso. As decisões políticas, os equipamentos militares, os orçamentos são uma coisa, mas eles nunca substituirão a força de alma de uma nação. Nossa geração não colherá mais os dividendos da paz. Depende apenas de nós. Que nossos filhos colham amanhã os dividendos de nossos compromissos, então enfrentaremos juntos. Viva a República, viva a França. Desejo saúde, prezados ucranianos e ucranianas. Algumas coisas sobre hoje. Relatório do comandante Sirski. Frente, Kursk. Nossas posições, nossas ações. As brigadas estão equipadas com tudo o necessário. Agradeço aos nossos guerreiros. A resistência do exército é a confiança de todo o povo. E, claro, é a confiança da nossa diplomacia. Gostaria de destacar especialmente hoje o 425º Batalhão de Assalto Independente. Obrigado pela sua determinação, rapazes. Também o 225º Regimento de Assalto e a 71ª Brigada de Caçadores Independente pelas ações em Donetsk, Novo Pavlivski, direção, e também nossos guerreiros das Forças de Operações Especiais pelas ações em Kursk. A produção interna é uma prioridade constante. Estamos preparando acordos para aumentar nossa produção ucraniana de armas, e isso é principalmente drones para a nossa frente, para proteger a vida dos nossos guerreiros. Muito trabalho internacional. Hoje, conversei com os primeiros ministros dos Países Baixos, Portugal e Eslovénia. Também falei com o chanceler da Alemanha. Obrigado pelo apoio. Estamos nos preparando para a cúpula da UE, que acontecerá amanhã em Bruxelas. Todos veem o quão rápido os eventos diplomáticos estão se desenvolvendo. Hoje, nossas equipes da Ucrânia e dos Estados Unidos da América começaram a trabalhar na reunião. Andriy Yermak e Mike Waltz falaram. Há um movimento positivo. Esperamos os primeiros resultados na próxima semana e precisamos retomar o movimento também na direção europeia. O que diz respeito à nossa integração europeia, especificamente os clusters no processo de negociações para a adesão. Contamos com o apoio de nossos parceiros. E mais uma coisa. Hoje, o primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmyhal, fez um relatório, questões internas, em particular, a estabilidade financeira. A partir de 1º de março, a Ucrânia, tradicionalmente, realiza a indexação das pensões. Este ano, em 11,5%. No total, agora em março, mais de 10 milhões de pensionistas recebem pagamentos aumentados. Peço a todos no Fundo de Pensões, nas autoridades regionais e locais, que sejam o mais atentos possível, e se nossos pensionistas tiverem dúvidas sobre os pagamentos, ajudem. Expliquem tudo e tentem apoiar as pessoas. Agora, agradeço a todos que trabalham pela Ucrânia, a todos que lutam por nosso país
pelo nosso país e pelas pessoas. Glória à Ucrânia!